Então se prepara, pega a sua Bíblia agora, em nome de Jesus, e fica de pé. Vamos abrir no livro de Esther, no capítulo de número 9, no versículo de número 26. E nós vamos colocar no telão para você, e quem sabe estar sem Bíblia, ou não precisa ligar o celular não, irmão, para colocar o GPS para encontrar o livro da Bíblia. Pode ler no telão e depois você lê na sua casa, né? Desliga o celular, por favor, em nome de Jesus, e não saia da nave da igreja, porque você vai receber uma palavra muito especial nessa noite. Todos acharam? Vamos ler? Esther capítulo 9, versículo de número 26. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome puro. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes haviam sucedido. Versículo 28. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Agora vamos ver em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, versículo número 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes para a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Levante a sua mão direita. Você vai declarar isso comigo nesta noite no nome de Jesus. Diga: o mês de junho é o mês do Purim. Deus vai transformar toda tristeza em alegria. Mais uma vez, mês de junho é o mês do Purim. Deus transformará toda tristeza em alegria. Agora diga isso repetindo para o teu irmão: este é o mês do Purim. Deus transformará a tua vida, da tua família, toda tristeza em alegria, em nome de Jesus. Aleluia! Levante a sua mão e dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida, toda a tristeza que está no teu coração, na tua casa, Deus transformará neste mês. Toda a tristeza será transformada em alegria. Receba em nome de Jesus. Diga: o puro se transformará em purim. Amém? Sente-se agora. Aleluia. Esta é a palavra profética para o mês de junho. É a visão profética. E nesta noite eu quero que você se prepare para receber esta palavra. Que você se prepare, pois nós estaremos ministrando daqui a pouquinho uma unção com óleo. Todos vocês receberão a unção sobre a sua testa, ministrando esta palavra, selando esta bênção sobre a tua vida. E você vai colher toda a alegria, toda a transformação, e Deus vai te honrar. Diga aleluia. Amém? O puro, o que é o puro? É a sentença do inimigo. O inimigo, ele prepara sentença contrária à tua vida, contrária aos teus sonhos, contrária à tua vida,
os teus sonhos, a tua casa, a você. Ele sonha em destruir os planos de Deus na tua vida. Satanás ele não dorme. Ele tenta a todo momento, a toda hora, todo dia, te afastar da presença de Deus, gerando a sentença do puro. Em Esther capítulo 3, versículo 9, de 9 a 11, eu vou ler para você, diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, e deu para Amã. Amã era o inimigo número 1 dos judeus. Amã representa Satanás, aquele que quer destruir a tua vida, a tua casa, os teus sonhos. E aí, ele diz, no versículo, continuando: e deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Ele era inimigo número 1 dos hebreus. Amã, ele detestava os hebreus, e ele era inimigo de Esther e Mordecai, duas pessoas que fizeram na sua geração uma grande transformação. E Amã lançou um certo dia uma sentença que chamava-se puro, era a condenação daquele povo, e que todos deveriam morrer. Mais ou menos parecido com o que fez o Hitler, matando todos os judeus, sentenciando, perseguindo, matando. E eu li Gênesis 3 para vocês, para que vocês entendam que é a mesma sentença. Quando Adão e Eva caíram e pecaram, eles foram sentenciados à morte. Eles foram sentenciados através do puro, da condenação, da perseguição, trazendo a morte da vida e a morte também espiritual. O puro significa cativeiro, significa amarração. E as pessoas que vivem na prática da escravidão, que é o pecado. O que é o pecado? É você fazer o contrário da vontade de Deus. Quando você peca, você está fazendo contra Deus, você está lutando contra Deus, você está cancelando a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. E cativeiro, pecado, traz perda de liberdade, perda de viver uma vida abundante, de viver cura, milagre. E o inimigo então, através do pecado, através da perseguição do puro, ele estava trazendo sentença de escravidão. Ele estava limitando e realizando o seu jogo. Satanás, ele trama contra você como um jogo de xadrez, como minas enterradas para te destruir. E o dia que ele puder te explodir, ele vai te explodir sem dó, sem misericórdia. Aquele que entrega a vida para Satanás, ele tem a vida todinha destruída. Ele se suicida, ele faz coisas terríveis, porque a mente dele está totalmente voltada para aquilo. Aí você normalmente acaba presenciando essas notícias terríveis que nós vemos, né? Pai matando filho, filho matando pai, é homem bomba para cá, homem bomba para lá. São pessoas que não entenderam qual é a vontade de Deus, não entenderam qual é o propósito de Deus ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Está lá em João, no capítulo 3,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não nasceu para morrer, você nasceu para viver. Você nasceu para conquistar. Este é o ano profético de Josué, é o ano da conquista. E Deus te trouxe aqui nesta noite para lhe dar uma amostra do que você pode fazer. Deus te elegeu, Ele te escolheu. Ah, pastor, você não tem a minha ideia de quem eu sou. Eu sei quem você é. Você é escolhido de Deus. Não importa como você está se enxergando no espelho hoje, Deus tem um plano para transformar a tua vida. Você hoje, quem sabe, pode não ter um caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas se você abrir o teu coração hoje, toda a sentença que foi gerada no teu coração, trazendo destruição, pecado e morte, o Senhor Jesus vai aniquilar, Ele vai cancelar, Ele vai destruir, e Ele vai te colocar um coração novo, um coração sensível, um coração quebrantado. Nós falamos do Éden. O que gerou ao homem a sentença no Éden? O homem caiu, o homem, ele se afasta de Deus. Todas as vezes que você se afasta de Deus, anote aí, primeira coisa, você fortalece o inimigo. Adão e Eva, eles se afastaram de Deus, o inimigo se fortaleceu. Amados, isso é óbvio. Quem aqui já assistiu alguma vez na vida jogo de futebol? Levante a mão. Pois é, mas tem gente que não entendeu. Quando o time vai para cima do outro, o que o time adversário faz? Recua. Quando você para de avançar em Deus, você recua e o inimigo avança na tua direção. Quando Adão e Eva se distanciaram de Deus, pararam de meditar no mandamento do Senhor, que Ele disse, não coma deste fruto, Eva passou perto, Eva olhou, Eva deu ouvido para a serpente, depois Adão, cabeçudo, foi ser cúmplice dela, devia ter deixado ela se lascar naquele buraco lá. Ele estaria até hoje no jardim do Éden, e todos os homens desfrutando do maná da glória de Deus. Todas as vezes que você se afasta de Deus, você fortalece o adversário. Você deixa de vir para a igreja, pode ter certeza, menos você desejará vir para a igreja. Quanto menos você lê a Bíblia, menos você terá vontade de ler. Tudo isso para você entender, quando você se afasta de Deus, você fortalece o inimigo. A sentença, o puro, que foi gerado lá no Éden, no início de toda a história, fortaleceu a maldição. E a maldição foi lançada na terra. Satanás estava buscando uma forma de enraizar a maldição na terra. Ele conseguiu. Porque até aquele momento ele não sabia como ele iria amaldiçoar o lugar que ele estava. Satanás, onde ele quer entrar, querido? Ele quer procurar uma brecha para amaldiçoar. Você não pode dar brecha para ele. Você não pode abrir a porta do teu coração para Satanás, porque se ele entra, ele vai amaldiçoar. Terceiro ponto, houve um roubo sobre o futuro do homem. O homem perdeu o futuro. Satanás roubou o futuro. Qual era o futuro do homem? Um futuro brilhante, abençoado. Ele nunca iria morrer. Ele iria dominar a terra. Ele foi dominado. Deus falou, crescer e multiplicar.
ele não cresceu, não multiplicou mais. Foi cortado. Ele estava sentenciado à morte. Ele perdeu a soberania e o governo no mundo. Deus falou: todos os animais serão sujeitos a vocês. Ele perdeu a autoridade. Quando você deixa a sentença de Satanás entrar na tua vida, você perde a autoridade e o governo da tua vida e da tua casa. Adão e Eva se tornaram escravos físicos e espirituais. E houve, por último, a vergonha e a humilhação. Se esconderam e pegaram lá um pedaço de folha e cobriram as suas partes íntimas. Houve vergonha, humilhação. Quando eu me afasto de Deus, quando eu não me posiciono, não me preparo, eu sou envergonhado. Eu passo vergonha. Eu vivo escravo da vida física e espiritual. Eu não consigo prosperar. Mas Deus entrou com um recurso na instância suprema. Deus falou: chega, eu vou resolver essa situação de uma vez por todas. Eu vou enviar o meu filho Jesus. Ele é o purim de todos aqueles que se colocarem debaixo do seu governo. Vem Jesus para o mundo. E Jesus, ele vem cancelar o puro e transformar em purim. Diga: Jesus é o meu purim. Jesus é o meu purim. Amém? Naquela época de Esther, os persas operavam, eles dominavam o mundo. O Império Persa foi gigantesco, foi um governo muito forte, e Deus, ele transforma a maldição em honra, através da transformação da sentença de Amã, do puro, transformando em purim, transformando a tristeza em alegria. E Jesus Cristo, ele traz este governo sobre a tua vida. Diga: toda maldição foi quebrada em Jesus Cristo. Todo cativeiro e a escravidão do pecado estão cancelados na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Quem quer viver alegria aí, diga amém. Amém. Quem quer viver transformação, diga amém. Amém. Você quer Jesus na tua vida? Você quer viver o purim de Deus? Então anote aí, em primeiro lugar, você tem que reconhecer que errou. Tem gente que não dá o braço a torcer de jeito nenhum, irmão. O camarada, para doar sangue, só se ele for morto, porque ele não desce o braço, ele não dá o braço a torcer. Você quer o purim na tua vida? Você quer viver um mês de purim, um mês de transformações, de bênção? Você tem que reconhecer o erro. Reconheça que você errou. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não pequei, não. Eu não pedi perdão coisa nenhuma. Eu não. Se quiser vem falar comigo. Se quiser vir. Reconheça, se você quer uma vida de transformação, de tristeza para alegria, se você deseja ter uma nova vida, reconheça que você errou. Para de ser queixo duro, irmão, porque Deus prepara um anjo que vai quebrar o teu queixo, e ele te pega na curva, na reta, ele pega você onde estiver. Reconheça, pois sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Neemias, nós vemos o ano passado, o ano apostólico de Neemias. Neemias, sabe quem era Neemias? Neemias era copeiro. Tem alguém aqui que é copeiro? Ou já foi? Não tem ninguém. Copeiro do rei. O rei queria água, ele levava. Queria café, ele levava. Ele era aquela pessoa que, era copeiro. É um cargo importante? Não é. Ele era copeiro, irmão. Ele ganhava pouco. Mas
ele perguntou para o irmão dele: como é que estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Como é que está o povo que ficou lá? E como é que está a cidade? O irmão dele começou a chorar e falou: irmão, coisa feia. O pessoal está morrendo, está miserável. Os muros eles plantam, os inimigos vêm e roubam, porque os muros estão destruídos, está tudo queimado, as portas estão queimadas, e é só vergonha e desonra. A Bíblia diz que ele chorou. Ele lamentou na presença de Deus. Ele era um copeiro, irmão. Ele não tinha expressão nenhuma, ele não tinha condição nenhuma, mas ele se posicionou. Ele reconheceu, porque ele orou e pediu perdão por ele e pela família. Ele pediu perdão pelo povo diante de Deus. Ele não tinha feito nada, mas ele falou: Senhor, perdoa. Ele clama a Deus, ele reconhece o erro. Ele diz: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa por eles. E naquela época, o povo de Deus que estava na Pérsia não deveria mais estar ali. Eles deveriam ter ido para Jerusalém, mas estavam sendo ali escravizados, humilhados. E muitos se esconderam diante de Deus e não pediram perdão, não buscaram o perdão. Eu quero dizer para você nessa noite que é tempo de você buscar o perdão de Deus na tua vida. Se você quer ver o Purim, busque o perdão de Deus. Não se esconda por você ter pecado. Pecado não é a sentença final, não é a morte eterna. Dê glória a Deus por isso. Se você pecou, você tem condições e possibilidade de pedir perdão e se reconciliar com Deus hoje. Não é você pensar em refletir durante a semana, falar: bom, é domingo que vem a Santa Ceia, eu então vou me reconciliar com Deus. É agora, enquanto há tempo, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. E se você morre com o pecado, morre em guardar e esconder aquilo. Tem gente, irmão, eu conheço pessoas que estão agonizando na cama e Deus não deixa ela morrer enquanto ela não pedir perdão, enquanto ela não se reconciliar com um amigo, com um vizinho, com quem ela está guardando mágoa. Ela fica ali agonizando, fica ali o aparelho, e ela não morre. Deus fala: enquanto você não pedir perdão, você não vai morrer. Enquanto você não pedir perdão, você não vai começar a trabalhar. Tem gente que está desempregada não sei quanto tempo e não consegue, porque está no erro e não reconhece. Tem casamento que não vai para frente, porque o casal não reconhece. Tem filho que não prospera, porque não reconhece, não pede perdão. A palavra do Senhor diz que nós podemos nos reconciliar com Ele, porque somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor Jesus. Você quer ver o Purim? Amém. Isso aí, pastor, vai estar começando a esquentar. Quer ver transformação na sua vida? Amém. Segundo lugar, Isaías 53, versículo 5. Diga aí: eu preciso receber. Diga: eu preciso receber o sacrifício de Jesus. Versículo 5, Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia! Jesus sacrificou por nós. Ele se sacrificou, queridos, por todos nós. Glória a Deus. Este é o mesmo Purim. E Esther, ela se sacrificou, ela propôs no seu coração o sacrifício. Você quer ter vitória? Quem quer ter vitória? Amém? Você quer ser vitorioso ou não? Sim ou não? Sim. Então coloque no teu coração que precisa haver sacrifício. Sem sacrifício, queridinho, queridinha, não tem Purim. Esther, ela se propôs ao sacrifício, jejuando e indo diante do rei, mesmo sabendo que ela poderia morrer.
ela se propôs, ela colocou no coração um sacrifício, ela entendeu que ela precisava jejuar, ela compreendeu o propósito de Deus. Porém, o sacrifício, ele já foi feito. Jesus, como nós vemos aqui, através do profeta Isaías, ele se sacrificou por nós. Por quê? Porque ele diz que, assim, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Jesus te deu autoridade. Diga aleluia. Diga, eu recebi autoridade de Jesus. Eu recebi autoridade para pisar, para calcar a serpente e não ser ferido por ela. Eu vou viver o Purim. Amém? Terceiro lugar. Quer ver o Purim? Amém. Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Aleluia. E o seu jugo será despedaçado do teu pescoço por causa da unção. Algumas Bíblias, algumas traduções falam sobre a gordura, a unção. Você precisa da proteção de Jesus, da proteção do Rei, para viver o Purim na tua vida. Sem proteção, querido, não há alegria. Sem proteção não haverá conquista. Você precisa de proteção. Sem proteção você é algo fácil, uma presa fácil. Já viu aqueles documentários? Aquelas manadas de elefante passando? Aonde é que ficam os pequenininhos, filhotinhos? Fica no meio. Os mais fortes ficam ao redor, protegendo. Você precisa estar no meio, irmão, porque os anjos do Senhor te protegerão e te guardarão. Não queira ser independente, não queira viver a tua vida, traga a tua vida para Jesus. Esther, ela reconheceu, ela recebe a habilitação de unção, uma unção poderosa que a habilitou, trazendo para ela aquela beleza maravilhosa que fez com que o rei a escolhesse e levasse ela à rainha. Por quê, pastor? Porque ela tinha um chamado. Ela precisava fazer um trabalho muito especial para Deus naquele reinado. Ela precisava executar. Ela precisava quebrar e cancelar aquilo que o inimigo estava fazendo. Você já se deu conta? Já parou para analisar por que Deus tem te abençoado? Para que Deus tem te abençoado? Você já parou para analisar o motivo de você ter sido promovido no teu trabalho? O motivo de você hoje não estar mais andando a pé, mas está andando de carro? Já parou para analisar o motivo disso? O que está acontecendo? O porquê que as coisas estão dando certo na tua vida? Ou o porquê que você está vivendo uma vida de perseguição, de luta? Você já parou para analisar? Esther, ela quando recebe a coroa de rainha, ela tinha agora acesso direto ao rei, aquele que liberou a sentença de morte, que tinha tirado do anel, que simbolizava, que ele selava, só o rei tinha aquele anel, aquele símbolo do reinado dele. E ele então, quando depositava lá a cera quente, ele com o anel selava, e aquilo tinha que acontecer, porque era a ordem do rei. Ela era a única que tinha acesso direto para cancelar a sentença de morte. Deus vai te colocar em lugares maiores para você lutar em favor do reino dele nessa terra, querido. Para você denunciar o inimigo, para você ser aquele que vai gerar o Purim nessa terra, aleluia. Deus tem te chamado. Deus, Ele colocou sobre a vergonha do pecado do homem, lá no jardim do Éden, roupas de pele de animal. Pessoal, para.
Tira essas folhas que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. Isso não vai dar certo. A folha vai murchar, isso vai vir uma coisa terrível. Já percebeu que o homem, quando ele não tem a direção de Deus, ele só faz besteira? Só faz besteira. Quando ele vai fazer uma compra sem orar, ele se afunda no dívida. Quando ele faz as coisas sem orar, só faz besteira. Sem se aconselhar com Deus. Deus falou, para. Vai lá, pegou um animal, matou o animal, sacrificou. Sacrificou. Para quê? Para trazer proteção. O sacrifício de Jesus gera proteção na tua vida hoje. Deus matou aquele animal foi sacrificado para gerar proteção. Quando você deixa Deus agir na tua vida, quando você permite Jesus entrar no teu coração, todo o sacrifício dele gera proteção. Você nunca mais cairá na esparrela, na mentira de Satanás. Tudo vai ser diferente. E qual é a conclusão que nós tiramos disso? Que o Purim, ele traz a unção da alegria, e esta alegria não terá fim. Fala para o teu irmão, você terá estoque de alegria, nunca faltará alegria no teu coração. Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse ele, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É o que a Esther fez. Ela recebe sobre a sua vida a unção de Deus, a autoridade para libertar aqueles que estavam sentenciados à morte, inclusive ela tem uma atitude sobrenatural. Isaías continua, versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Aleluia. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você hoje está sendo chamado para ser plantado para a glória de Deus, para nunca mais se desviar do caminho do Senhor, para nunca mais se afastar, para nunca mais sair da presença dEle. Deus está te chamando. Deus está te chamando hoje, te convocando, dizendo: eu quero fazer isso na tua vida, transformando hoje o puro em purinho, tirando toda a tristeza e transformando em alegria. O que era sentença de morte vai se transformar em sentença de alegria. O que era choro e pranto se tornará alegria na tua vida. As pessoas não vão entender, mas você entenderá que é Deus confirmando a palavra sobre ti. Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. Quero que você